Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 12 ao dia 18 de setembro de 2022. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos que a gente tem para essa semana? Gente, como vocês podem ver aqui pela torre, simboliza que nós temos uma semana de muita transformação, de algumas crises e possibilidade de superação. A gente tem nessa semana o início dela um pouco mais tranquila, mas a partir do dia 16 a gente já vai ter aí, primeiro, a primeira quadratura da semana que vai ser de Vênus e Marte. Vênus no signo de Virgem e Marte no signo de Libra. Sendo que esses dois são regentes do mesmo planeta, que é Mercúrio, que está retrógrado dentro da casa dos relacionamentos, que é a casa de Libra. Sendo que esse planetinha também aqui, ele vai fazer uma oposição também, uma oposição exata, no dia 18, no domingo, às 19 horas e 33 minutos, com Júpiter aí no signo de Áries. A gente vai ter também essa oposição acontecendo e nós temos ainda mais uma oposição acontecendo que é entre o Sol e Netuno, que eu vou apagar aqui para vocês, Sol e Netuno, que vai acontecer no mesmo dia da quadratura de Vênus e Marte. Aqui, como eu falei para vocês no vídeo da lua cheia em peixes, que eu vou deixar no izinho aí para vocês, nesse vídeo eu falo justamente dessa oposição também, porque é aqui que as cortinas de fumaça podem se abrir. Então é a possibilidade de abrirmos as cortinas de fumaça, de tirarmos as lentes cor-de-rosa dos nossos olhos e despertarmos para a verdade, para aquilo que realmente está acontecendo e que de repente estava oculto, estava sendo feito de forma a nos enganar, de forma escondida, né? Então tem muita coisa nesse sentido. Só que a gente vai iniciar segunda-feira que vem, sempre vem aqui um spoiler para vocês, né? A gente inicia semana que vem já com o poder de superação, a gente vai conseguir lidar com as situações de uma forma mais tranquila. Sol e Plutão vão fazer um trígono aí maravilhoso, é o poder da Fênix, que simboliza que apesar de tudo, das torres caindo aí essa semana, para muita gente essas torres podem cair, situações externas podem vir à tona, questões e dificuldades também financeiras podem vir à tona, alguns eventos que podem nos surpreender, que podem nos pegar de calças curtas. A gente pode ficar numa saia justa diante de uma relação, de uma aliança, de uma parceria ou até mesmo nos nossos relacionamentos, ou seja, é uma semana que a gente pode ver as nossas estruturas e as nossas torres desabando, mas a gente vai conseguir superar isso a partir da semana que vem. A gente já começa a traçar as coisas para ajustar e finalmente superar a situação e renascer das cinzas, por que não? Mas o que essa semana reserva para a gente? É uma semana de desafios e transformações nas relações e nas questões financeiras. Relações por conta desse eixo aqui e questões financeiras por conta da quadratura de Vênus e Marte. A gente vai ter que cuidar mais das críticas, que é essa energia de Virgem, intrigas, fofocas. Cuidado, de repente a gente pode se irritar diante de uma situação em que uma outra pessoa, de forma maldosa, está criando uma intriga. E aí a gente cai nessa intriga. E aí a gente começa a discutir, a brigar, a romper com as pessoas por causa de uma intriga, por causa de uma fofoca. Essa é uma semana que isso pode acontecer demais. Então, o que você ouvir esta semana, ainda mais porque Mercúrio está retrógrado, está começando o seu movimento retrógrado aí. Então, o que você ouvir essa semana, cheque antes. Veja de onde está saindo essa informação, por quê? Quais são as intenções das pessoas? Use aí a fase cheia da lua em peixes, coloque a sua intuição, o seu sexto sentido, a sua sensibilidade em jogo, para que você consiga realmente perceber as intenções por trás daquilo que está sendo feito, falado, contado, daquela fofoquinha, daquela intriguinha que está acontecendo ali, principalmente no âmbito do trabalho ou de pessoas conhecidas, de amigos ou amigas que falam que são amigas e começam a fazer uma intriga aqui, uma fofoca ali sobre o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. Cuidado com isso. Mas, por outro lado, também é uma semana para a gente investigar.
também é uma semana para a gente se informar, também é uma semana para a gente acordar das ilusões. Às vezes pode vir uma informação aí pesada para a gente, difícil, que pode representar essa torre, só que a gente pode querer vendar os olhos e falar assim, não, isso é mentira, isso é falsidade, ficar no mundo das ilusões. E se a gente se manter ali, nesse lugar de fuga, nesse lugar de medo, de apego, porque tem medo de perder, ou porque não quer se indispor para ajustar a relação aí, isso pode ocasionar muitas crises, ansiedade, caos, em muitos âmbitos. Então, a gente tem os dois extremos. O importante é a gente encontrar o caminho do meio e, pela nossa intuição, pelo nosso sexto sentido, você sabe, quando você está se enganando, a gente sabe que a gente está se enganando. Você já percebeu que quando você está ali se auto-sabotando, se enganando, tem uma vozinha, tem um sinal de alerta dentro da nossa cabeça que fala para a gente sim. A gente está se enganando. Eu sei que é verdade, eu sei que as pessoas estão provando por A mais B ali que aquilo é verdade, que aquela fake news é verdade, só que a gente não quer acreditar naquilo. E a gente se auto-sabota. Essa é uma semana para a gente não se auto-sabotar, porque se a gente se auto-sabotar, o nosso chão pode cair, as nossas estruturas podem desabar, a gente pode entrar em crises e a gente não quer isso. É importante a gente encarar as situações que precisam ser consertadas essa semana, principalmente porque estamos em uma semana de revelações. E a mesma coisa acontece com as nossas finanças. Cuidado com gastos desnecessários, cuidado com acordos, com parcerias que podem parecer um paraíso e quando você vai olhar lá na frente, era uma baita de uma furada. Fique atento também aos seus sinais, a sua intuição, a sua percepção, ao seu sexto sentido. Quando você for negociar com alguém, quando alguém te oferecer alguma coisa, quando alguém quiser fazer uma parceria com você, alguma coisa assim, estude, pesquise, se informe. Nós estamos na alunação de Virgem e Virgem pesquisa, se informa, lê, se instrui, busca saber se aquilo realmente é aquilo que diz que é, tá bom? Lembrando que Mercúrio está retrógrado, eu fiz o vídeo para vocês sobre Mercúrio retrógrado. Tem vídeo também aqui no canal sobre Mercúrio no signo de Libra. Se vocês quiserem entender, os vídeos estão aí. Bom, o que vai nos ajudar essa semana é a nossa capacidade de remanejar e de adaptação às crises, ao caos, ou seja, é natural do ser humano se adaptar a uma nova realidade, porque nós estamos sempre passando por algum tipo de mutação, de mudança, né? É uma semana que a gente precisa ter aquele jogo de cintura, ter muita expertise mesmo para lidar com os fanfarrões e toda a malandragem que pode existir em torno da gente. Mas também você pode ser o malandro ou a malandra, você pode ser o fanfarrão aí da história também. E se você for esse fanfarrão, é uma semana em que as coisas estão sendo mexidas aí e algumas descobertas podem vir à tona. Então, se prepare para isso também, tá? Bom, mas vamos dia a dia aqui para vocês entenderem quais são as energias para cada dia da semana. Então, a gente começa aqui com a Lua em Áries na segunda-feira, no dia 12 de setembro. O que a gente tem aqui? Primeiro, a Lua está em Áries, só que a gente tem esse dia com energias maravilhosas. Estamos preparadíssimos para lidar com complicações e também para resolver problemas. Se você quer resolver problemas, essa segunda-feira a gente está se sentindo um super-herói, uma super-heroína. A gente está pronto para peitar qualquer desafio. A Lua vai estar aqui, olha, fazendo conjunção inclusive para Quirón, mas essa Lua vai estar fazendo conversas com o Saturno e com Marte aqui. E esses dois estão conversando aqui, olha. Então, Lua em Áries, emocionalmente prontos para a batalha, estamos com essa energia fluida e de auxílio e de muitas possibilidades. É claro que as coisas podem dar muito certo se a gente tomar atitudes, se a gente tomar decisões, dar direcionamento para as coisas podem fluir lindamente. Então, essa segunda-feira é uma segunda-feira que a gente está cheio de jogo de cintura e também sabendo superar feridas e desconfortos. Já na terça-feira, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Primeiro que a Lua entra aí às 8 horas no signo de Touro, então muda a energia. Mas antes desse amanhecer aqui no horário de Brasília, lembrando que essas previsões
previsões para o céu da semana servem para todos em qualquer lugar do planeta. Se você está no Japão, se você está na Europa, se você está no Canadá, seja onde for, esse vídeo serve para você, tá? Então, até as 8 horas e 39 minutos, horário de Brasília, para você que está em outro país, é só converter esse horário, tá? Para o local onde você está. A gente vai ter aí uma madrugada meio complicada, com prováveis crises emocionais, né? A gente pode passar por questões aí esquisitas emocionalmente. A melhor coisa que a gente pode fazer é tentar evitar controlar tudo. Deixa essa energia atravessar você e fique só como um observador do que está acontecendo ali. Como observador, de repente, você pode aprender muita coisa. Aí a lua entra no signo de Touro. Aí muda a energia. E talvez por a gente ter uma noite agitada aí, talvez a gente fique mais preguiçoso, mais sonolento, querendo ficar mais tempo na cama. Mas logo isso passa, porque o dia pode se tornar bastante prático. Talvez a gente queira fazer as coisas num ritmo mais lento, saboreando e aproveitando mais cada momento, dando valor a cada momento, a cada trabalho, a cada fase do processo ali. É um dia de desfrute, de bons momentos. Se você puder escolher bons momentos nessa terça-feira aí, principalmente depois das 9 horas da manhã, escolha bons momentos, escolha atividades que te dá prazer, procure resolver as questões do seu jeito, aquilo que precisa ser feito que é chato, faz logo e separa o tempinho aí depois para que você possa usufruir das coisas boas da vida, tá bom? E aí temos a quarta-feira, dia 14 de setembro. A lua ainda está em Touro, mas aí o que acontece? A lua começa a se aproximar desses dois aí que são super agitados e que modifica totalmente a energia taurina. Uma energia muito tranquila, muito lenta, muito da paz. De repente se encontra com Urano, que é o avesso de tudo isso. Então o dia já começa bem produtivo, mas temos que nos preparar para o quê? Para o desapego, para sair da zona de conforto em algumas situações, ou seja, sempre que a Lua se aproxima aqui do signo de Touro e passa por Urano e Nó do Norte, alguma zona tranquila, calma, segura da nossa vida pode ser remexida. É igual um pequeno terremoto nessa esfera da sua vida. Ou alguma coisa que acontece repentinamente, ou uma notícia que pode ser chocante, ou um desvio de um processo que é sempre igual e de repente algo atravessa ali aquele momento, tira tudo da rotina e de repente a pessoa fica assim, caramba, e agora o que eu faço? Mexe com aquela calmaria, né? Então é um dia que pode ser bastante assim, mudanças repentinas podem acontecer, balançar as nossas estruturas, então se prepare, porque sempre que a Lua encosta aí, a gente tem essa agitação, né? E essa agitação também ocorre ali com a quadratura de Lua e Saturno que está aqui para vocês. Então, é isso. Além da Lua fazer uma conjunção com Urano, com os nodos lunares, aí ainda tem a quadratura com Saturno em Aquário. Ou seja, as estruturas balançam. Aí a gente vai para o dia 15 de setembro. Esta quinta-feira, nessa quinta-feira a Lua já entra aqui no signo de Libra, ali para o finalzinho do dia. Então tá aqui, olha, às 17 horas e 16 minutos a Lua entra no signo de Gêmeos, que inclusive vai ser onde ela vai fazer a sua quadratura, seu ângulo de 90 graus, só que agora na fase minguante, que vai ocorrer no sábado aqui. Mas vamos lá, vamos entender esta quinta-feira. Vocês reparam aqui, olha, que vai ter um período desse dia em que a gente vai estar muito intuitivo, com um olhar de águia, as nossas emoções, a Lua aqui, né? Antes de entrar em Gêmeos, ela vai conversar com planetas aí, vai fazer aspectos com Netuno, vai fazer aspectos com Plutão, vai fazer um trígono lindíssimo aqui para o Sol em Virgem, e a gente vai ter aqui, olha, um triângulo acontecendo de terra no céu nesse dia. Só que Netuno está envolvido aqui, a gente está na fase cheia. Aqui a gente ainda está na fase cheia. A fase minguante vai acontecer no sábado. Então aqui é muito provável, muito pelo horário aqui pra gente, os sonhos podem ser bem reveladores e durante a noite muitos insights e percepções podem ajudar a gente em algum processo complexo, difícil, que a gente está com dificuldade de mudar. Sabe, de coisas que estão
acontecendo realmente ali, sabe, na nossa vida, que já concretizou, que está acontecendo real ali. Então a gente pode encontrar soluções para essas questões. E essas soluções podem vir quando a gente cala a bagunça, o barulho dentro da nossa mente, da nossa cabeça, que é essa quadratura aqui, olha, que já está mexendo com a gente, essa quadratura. Então a gente está com o Mercúrio aí, nosso, né, com a nossa cabeça super agitada. É uma briga aqui impressionante, né, que a gente está passando. Então, se a gente conseguir calar essa discussão, essa briga de conversa dentro da gente, talvez a gente consiga encontrar soluções geniais. Então, aproveite esse momento aí. E o que é importante a gente entender é que para a gente poder colher essas informações, a gente precisa estar mais observador e contemplador. Ou seja, é um momento para você contemplar, para você assimilar, para você observar e não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão durante esse período. Procure ver como que as coisas vão desenrolar até o fim do dia, porque aquilo que você está vendo ali acontecendo no seu dia, sabe aquele problema que tinha um formato? Se você apenas observar e deixar as coisas fluírem, lá no fim do dia, ou no final desse processo, você pode olhar e falar assim, aquilo que parecia que ia terminar de forma A, na verdade está terminando de forma J, quase 180 graus aí, uma virada realmente. Então aquilo que parecia ser pode não ser. E por você não se envolver nisso, só observar, pode ser que você pegue as informações, as entrelinhas de tudo que aconteceu ali e leve uma solução para aquela situação complexa e difícil, para aquele problema. E pronto, é o grande triângulo de Terra sendo acionado com o Sol em Virgem, tá? O Sol em Virgem é um grande solucionador de problemas. E aí a Lua entra em Gêmeos e a nossa mente volta a ficar 1000 por hora novamente, né? Não só a nossa mente, mas as nossas emoções vão voltar a ficarem agitadas, os acontecimentos, as pessoas, as relações também. Bom, aí a gente vai para o dia 16 de setembro, essa sexta-feira. O que a gente tem aqui? É um dos dias mais delicados. Dia 16 e dia 18 são os dias mais... 17, né? 16, 17 e 18 são os dias mais tensos. É o fim de semana que a gente tem aí pela frente. Bom, a Lua em Gêmeos, já aqui no período da manhã, a energia até que está fluindo bem. Imagina aquela solução que você encontrou para aquele problema que estava acontecendo e você está sentindo super bem, você está conseguindo se concentrar, mas ao longo do dia, talvez uma forte tensão comece a ser formada. E essas tensões podem ser formadas por intriga, fofoca. Aqui é importante a gente evitar entrar em conflito com as pessoas, seja no seu trabalho, principalmente na rua, tá, gente? Em trânsito, briga de trânsito, as pessoas podem nos surpreender com a agressividade delas. De repente você desce ali do seu carro para discutir com alguém ou xinga alguém na janela e a pessoa tira uma arma e atira, ou te persegue, bate no seu carro, ou coisas do tipo. Não é um dia nem uma semana para a gente arrumar briga, para a gente criar confusões, principalmente nessa nossa rotina, nesse fluxo diário que a gente tem da vida, né? A energia de Virgem é uma energia que flui, né? Assim, que vai fluindo, parecido quase todo dia, com alguns acontecimentos, e é justamente nesse fluxo aqui, nessas ações rotineiras, que coisas surpreendentes podem acontecer aí, tá? Evitem brigas. Aqui também é um dia para a gente evitar a tal da DR. Não é um dia para a gente ir lá e ficar conversando, discutindo a relação, porque existe uma probabilidade muito grande de sair briga, das pessoas falarem aquilo que não querem dizer, de machucar com a língua. Aquela língua afiada pode vir com tudo para machucar a gente, então evitem, tá? Mas aqui também é um dia para a gente tomar muito cuidado com o nosso dinheiro, com documentos, passaporte, trâmites financeiros, principalmente quando a gente vai mexer com dinheiro nas máquinas eletrônicas por conta de Mercúrio retrógrado. Pode ser que o cartão fique preso, pode ser que o dinheiro venha errado, pode ser que
aparelho de pau ali de repente, principalmente se você for retirar muito dinheiro de máquinas, qualquer tipo de negociação, compras na internet, cuidado com compras na internet. Você pode achar que está levando um baita computador e na verdade está levando uma caixa com pedras dentro, né? Sabe aquela novidade, aquele site que seu amigo comprou alguma coisa ali e que fala para você é super barato, ali você é isento de impostos e tal, aí você vai lá e compra e de repente recebe uma caixa de pedras no lugar e não tem o respaldo, a segurança que de repente um site mais conceituado te dá, né? Então preste atenção nessas aventuras aí também. Isso tudo que eu estou falando é por conta da quadratura de Vênus e Marte, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem, olha, esses dois aí, Sol e Netuno se olhando de frente, às 19 horas e 20 minutos, e a gente tem a Vênus conversando com os nodos lunares também. Então tem situações aí que a gente vai precisar passar e que não tem como mudar os acontecimentos. É destino, é fato, tem que acontecer. E aí o melhor é a gente encarar, né? Mas esses dois aqui, olha, se olhando de frente, é a cortina de fumaça se abrindo. E quando a cortina de fumaça netuniana se abre, a gente pode levar um baque bem grande. Porque muitas vezes alguns assuntos estão inconscientes. A gente está tão iludido, a gente está tão enganado que quando a cortina cai, a gente se desespera, a gente chora, a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes o caminho é se ajoelhar e pedir aos céus ajuda, né? Orientação. Meu Deus, o que eu vou fazer? Agora o meu mundo caiu. Ou seja, a gente vai lá e olha para aquilo que está além daqui, que a gente acaba esquecendo ao longo do caminho, porque a vida cotidiana nos engole, né? Então pode ser um momento assim também, sabe? Que a gente perceba as coisas, né? As coisas se clareiem diante dos nossos olhos, a gente veja aquilo que precisa ser visto. Uma grande ilusão cai por terra. As desilusões são sempre muito delicadas para lidar. Se você precisar de ajuda, busque ajuda, mas entenda que você tem uma força interna poderosíssima e que você é capaz de superar a situação. Se você acha que você não dá conta sozinho ou sozinha, busque ajuda, busque os amigos, busque as pessoas que você confia, converse, fale, abra o que está acontecendo, mas cuidado para não abrir aí stories do Instagram para fazer declarações, para abrir o jogo para Deus e o mundo, para pessoas que não têm nada a ver com você, que querem mais que você solte coisas aí para poder pegar naquele ponto delicado e sensível da sua vida para usar isso contra você. Para que você vai expor nas redes sociais? Para que vai ficar fazendo dramalhão na janela ali das lamentações do Instagram? Não, né, gente? Para quê? Né? Vamos evitar isso. Busque aquelas pessoas que você confia, aquelas pessoas que você sabe que pode contar e conte com essas pessoas. Procure não se expor tanto, porque aí você pode se tornar bastante vulnerável nesse momento, tá? Porque aqui, olha, no fim, a gente vai ter essa lua fazendo um sextil aqui para Quiron, tá? Então a lua vai estar aqui e vai fazer aqui, olha, esse sextil aqui. Tá? Então, a ajuda vai vir. A gente vai conseguir encontrar pessoas que vão nos acolher nesses momentos de revelações, em que a gente está se desiludindo de algo. Então, esse dia é um dia de bastante atenção e um pouquinho pesado. Aí a gente entra no dia 17, que é o dia da lua minguante, que vai acontecer aqui. Esse é o mapa da lua minguante que eu trouxe para vocês. Olha, vai acontecer aí às 18 horas e 51 minutos, no grau, que é esse que está aí a lua, olha, no grau 24 e 59 minutos. Tá? Esse é o grau da lua minguante no signo de Gêmeos. E aí o que a gente tem para esse dia? A gente vai ter aqui, olha, um aspecto de quadratura em T, com nada mais, nada menos que Lua, Sol e Netuno. Lembra que eu sempre falo aqui que o momento de revelar e de desafios, porque a gente tem que encarar as ilusões, é quando ocorre uma quadratura ou oposição? Então, ai, dia 17 também é um dia para a gente, ó, acordar.
para a gente despertar das ilusões da vida. Então é um dia ainda muito tenso, bastante desconfortável, principalmente para as pessoas que vivem em fugas ou negação de alguma coisa. Por quê? Você está negando, está dizendo que não é aquilo, não é assim, que é daquele jeito que você acredita, daquele jeito que você fantasiou. Aí chega alguém e fala: caramba, eu tô de saco cheio, cansei, quer saber? Eu vou jogar a prova ali para não só ela ver, mas para quem está ao redor dela também perceber. E não tem como ela dizer que não é aquilo, que aquilo não é mais verdade. E aí é a quadratura, é a tensão. Vem algo de onde a gente menos espera, as coisas acontecem escaradamente, né? Aqui na oposição, mas na quadratura, as coisas vêm de onde a gente menos espera. É como se fosse um Uranusão lá, sabe? De onde a gente menos espera vem aquela bomba. Pá! E a gente passa por um processo de pressão, de angústia, de caramba, agora eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. É mais ou menos essa energia que está aí. Ou seja, a gente vai estar bastante incomodado e a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Não tem para onde fugir. Ou seja, encare a situação, né? É um dia para a gente encarar a situação. E de que forma nessa lua minguante aí? Primeiro, pelo intelecto, de forma funcional, de forma prática, realista, pé no chão, com informação, com estudo, com ensinamentos. Esteja pronto para aprender, entende? É para a gente aprender com as situações ao nosso redor e deixar um pouco da infantilidade, das picuinhas de lado, porque senão a gente vai ser engolido por essa fase minguante aí. Mas lembrando que eu vou fazer o vídeo para vocês da fase minguante, como eu sempre faço. Eu faço o vídeo de todas as fases, a fase nova, a fase crescente, que foi aqui em Sagitário, a fase cheia e a fase minguante, obviamente, eu também vou fazer. Por isso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu posto para vocês aqui todas as semanas. Lembre-se de também deixar o seu joinha aí, que vocês sabem que ajuda muito o canal. Você lembrou de deixar o seu joinha já? Se não, aproveita o momento, essa pausazinha que eu estou dando aqui, para você deixar o seu joinha, tá bom? Gente, então vamos para o dia 18, o último dia da semana aí, aonde a Lua entra no signo de Câncer, às 4 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Então, olha, a gente inicia com Marte e Quirón fazendo esse aspecto aqui. Ou seja, significa que diante de todas as situações, de todo o conflito, desconforto, desafios, pressão que a gente está passando, algumas pessoas, algumas situações podem vir como auxílio, como ajuda, estendendo a mão ali para a gente. Então a gente já inicia esse domingo sentindo esse apoio, principalmente para aquelas feridas que foram remexidas. Procure pessoas que você confie para abrir essas feridas aí. Porém, o dia ainda não será nada fácil. A gente tem mais um dia aí difícil pela frente. Mais um dia de conflitos, intrigas, desconforto está no ar aí. Os relacionamentos, a gente vê que aqui, nesse domingo, a gente vai ter esse eixo super ativo, que é o eixo dos relacionamentos. Então, aqui pode ser aquele dia em que os relacionamentos passem por conflitos e desconfortos. Então, a gente pode estar bastante impaciente com o outro, muito individualista. A gente vai ter que saber dosar isso aí, principalmente nesse domingo. O fato da gente estar impaciente, a gente pode estar com a língua muito afiada e acabar ferindo as pessoas que moram com a gente está falando de lua, com pessoas que estão dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente tem mais familiaridade. Então, assim, a gente pode estar impaciente com todo mundo e soltando veneno pela boca. Cuidado, né? Se você não quer criar um clima pesado, procure perceber que você pode estar mais propício a agredir as pessoas com as palavras. Pode ser que aconteça um conflito interno relacionado a si mesmo, às suas ações, às suas atitudes, às suas escolhas. Isso pode ocasionar aí um certo mal-estar, mas isso pode ser um chamado para a gente ver as nossas atitudes e como que a gente está reagindo ao outro. Né? Então, é nesse dia aqui de conflito, meio difícil nas relações, que talvez a gente se perceba mais. De repente, num momento crítico aí, né? Num momento de explosão emocional, aí você vai e explode com aquela pessoa, aí quando você vai para o seu quarto, quando você se afasta dela e você respira e você fala: nossa, para que eu falei daquele jeito? Por que eu estou agindo assim? O que está acontecendo comigo? É uma reflexão que é Júpiter
interna, é uma reflexão sobre esses atos impulsivos que são regidos pela raiva, pela impaciência, o porquê que a gente está assim e o que a gente solta, o que a gente usa como arma para ferir o outro. É um momento de refletir sobre isso. E se você é a parte que está sendo agredida, esse é o momento de você avaliar se vale a pena você continuar sendo um saco de pancada de alguém. Se essa pessoa é sempre assim, para que ficar perto, né? É uma semana de tensão e decisões importantes que a gente vai ter que tomar, de sair do campo de fuga aí. Então esse dia pode ser um dia de muita conversa, principalmente se a gente conseguir trazer essa energia para um equilíbrio, pode ser um dia de muita conversa, de ajustes de contas, de colocar os pingos nos is, de colocar as cartas na mesa, ou seja, a verdade pode vir à tona, até porque Júpiter rege Sagitário e Áries são 2 signos que são extremamente verdadeiros, inclusive são conhecidos como signos do sincericídio. São sinceros demais e muitas vezes acabam perdendo o amigo, mas não perde a piada. E a piada sempre tem um fundo de verdade, não é isso? Então a verdade pode vir à tona, custe o que custar. De alguma forma essa verdade vai vir à tona. É uma oposição, os dois estão se olhando de frente, tá bom? Lembrando que os dois estão retrógrados e por estarem retrógrados, simboliza que as cartas que estão sendo colocadas na mesa são cartas passadas, antigas, que precisam ser resolvidas. E aí a gente tem um arcano da semana, que é, mais uma vez aí para vocês, a Torre. O que a torre simboliza? Primeiro, ela simboliza colapso de velhas estruturas. Ela simboliza também para a gente que você só pensa que você controla as situações externas, mas não, você não controla. Eventos inesperados podem vir e simplesmente tirar de você toda aquela sensação de poder, de controle, de domínio das situações. A torre também representa uma verdade que pode ser mostrada para a gente de forma repentina. Então, tá vendo essa bola de fogo entrando aqui e rompendo com alguma estrutura que poderia estar ocultando alguma coisa, guardando uma princesinha aqui no topo da torre, uma Rapunzel que estava ali presa e que não conseguia soltar os seus cabelos, as suas tranças. De repente a torre cai e o que a gente vê? A gente vê a princesa que estava presa no topo da torre. Então essa semana pode ser uma semana em que essas revelações, por alguma queda de estrutura, por alguma queda de alguma ilusão, a verdade vem à tona. E é claro que quando essa energia vem, ela está aí para a gente aprender e para a gente se adaptar a uma nova realidade. E quem ajuda a gente depois é o arcano da estrela, né? A estrela vem e nos auxilia, mostra para a gente que nem tudo está perdido, que a gente consegue se reerguer, reconstruir, recomeçar. E esse arcano representa, a torre também representa o fim de um processo e o início de outro. Ou seja, chegou o momento de colocar fim em alguma coisa e recomeçar. Só que essa semana é uma semana de fins, né? A gente está com a lua minguante e é o fechamento da lunação. Então, ó, a torre vai atuar aí fortemente para isso. Vai colocar fins em muitas questões. Torre, ela representa também, por incrível que pareça, liberdade. Imagina um meteoro vindo aqui e batendo nessas estruturas, onde você é a Rapunzel que está presa na torre ou preso na torre. Quando esse meteoro bate, as estruturas caem e você se liberta. Então, se você cria aí estruturas rígidas de crenças limitantes, cristalizadas em torno de você, essa torre representa que algum evento externo pode vir e romper com esses cristais que estão aí te protegendo, que você criou como camadas de proteção, que de repente você foi criando mais do que devia, e quando você percebeu, você estava preso em uma torre, preso em uma prisão, e não conseguia mais sair dali. Você fez tanto para estar ali, protegido, seguro ou segura, que foi criando uma camada grossa ali, e às vezes só um impacto forte, que rompe aquilo ali e você se liberta. E quando você sente o gostinho da liberdade, quando você consegue sair dessa sua torre, é quando você percebe o quão preso, limitado você estava. Então, essa torre pode ser muito libertadora. É fácil passar por esse processo? Claro que não, mas alivia demais depois que passa. Então, a princípio, a gente tem o caos. E depois a gente tem a leveza. E é aquilo, se faltava coragem para você, agora não tem mais jeito. Ou muda
ou muda. Aqui é aquele processo fênix, ou seja, supera. Minha amiga, meu amigo, superem. É através desse arcano que a gente conhece o nosso poder diante das crises. Se você quer saber o tamanho do seu poder, encare os seus medos, lide com as mudanças e pronto, você vai ter uma dimensão do tamanho do seu poder. E esse é o arcano da semana. E é isso, pessoal. Esse é o céu da semana, para essa semana que vai do dia 12 ao dia 18 de setembro de 2022. Lembrando que tem aqui o dia 19, a segunda-feira, como spoiler para vocês. E lembrando também que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão aqui do lado. Tem Encontros Astrológicos, obviamente, aqui no YouTube, no Instagram, Facebook e Twitter. Se você quiser me acompanhar nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Tem ali Débora Mexica Oficial no YouTube, onde eu faço vídeos sobre esses arcanos que estão aqui. Tem Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E tem o Telegram aí também, tanto dos Encontros Astrológicos quanto Débora Mexica. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva, deixa ficar cinzinho assim. No momento que ficar cinza, vem aqui no sininho, acione o sininho para você ser notificado quando eu enviar vídeos. Se você quiser contribuir para esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro aqui do canal. E tem o meu site, ali que você pode pegar mais informações sobre o meu trabalho, tá bom? Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.